seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diga glória a Jesus. Irmão, Jesus está aqui. Hoje é um dia de alegria, dia de regozijo, em que vamos celebrar a ceia do Senhor mais uma vez. Louvado seja Deus. Fala para o irmão do lado, Jesus está aqui. Glória a Jesus. Louvado seja nosso Deus. Tivemos ontem trabalho com a orquestra e o coral. Inclusive, muitos que vieram ontem, hoje não puderam vir. Por isso que temos alguns lugares vagos. Mas Jesus vai encher esses lugares com os anjos. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos crentes da cidade de Corinto, na Grécia. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ouvir a palavra do Senhor com alegria e com temor. Dia de ceia. João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Senhor quer nos limpar para podermos participar da ceia do Senhor. Jesus disse em João 13, quem já está limpo, não precisa lavar-se literalmente, senão somente os pés. E isso, espiritualmente, tem esse significado desta purificação diária, deste aconchego diário ao Senhor. Diga glória a Jesus. Capítulo 5, primeira carta aos Coríntios. Acompanhe a leitura. 1 Coríntios 5, 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou. Em Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Há do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora eu vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Senhor amado, em nome de Jesus, dá-nos entendimento, fala conosco, Senhor amado, pela Tua palavra, guia-nos pelo Espírito Santo a toda a verdade, a promessa que Jesus nos fez em João capítulo 14. Senhor amado, em nome de Jesus, queremos a verdade revelada pelo Senhor, sem a contaminação da interpretação humana. Senhor amado, em nome de Jesus, queremos a palavra revelada pelo Espírito Santo. Então, Senhor amado, livra-nos de interpretação precipitada. Abençoa, meu Deus, a boca de quem fala e o ouvido de quem ouve. Para que, meu Deus, a palavra limpe, para que a palavra, Senhor amado, edifique em quem não edificou ainda e fortaleça em quem já tem os valores de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Jesus. Irmãos, estamos perante um texto
em que para muitos seria bem mais confortável se esse texto não estivesse na Bíblia. Mas ele está, e ninguém pode tirá-lo. Diga glória a Jesus. É incrível como na Bíblia não está escrito apenas o que é politicamente correto. Longe disso, a palavra do Senhor contém a verdade de Deus. E a verdade de Deus é muito diferente da verdade do homem. A verdade do homem muda de acordo com as épocas. A verdade de Deus é eterna. Diga glória a Jesus. Para sempre, ó Deus, permanece a tua palavra exaltada nos céus. Salmo 119. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo diz lá, Atos capítulo 18, ele passou pela cidade de Corinto, e ali pregou, ele ficou ali bastante tempo, era uma cidade muito grande. Deus apareceu em visão ao apóstolo, dizendo que não era para ele temer, porque Deus tinha muita gente para salvar naquela cidade. O Senhor queria operar, e o apóstolo ali pregou, e Deus operou poderosamente. Levantou-se uma igreja, que foi uma das maiores igrejas daquela fase inicial do evangelho na terra. E daí o apóstolo foi para outras localidades, deixou o povo ali em Corinto, com os que já tinham acabado de se converter, mais alguns outros auxiliares, e a obra foi prosperando, e depois o apóstolo se comunicava com estes crentes por carta. Naquela época não tinha e-mail, diga glória a Jesus. Então, se correspondiam por carta, e assim os problemas da igreja eram transmitidos ao apóstolo por cartas, e ele mandava a resposta também por cartas. Mas, irmãos, essas respostas que o apóstolo deu foram tão ungidas por Deus, de modo tal que tornaram-se escritura sagrada. Essas respostas não se tornaram respostas para questões particulares daquela igreja, mas tornaram-se Bíblia, palavra de Deus ungida e revelada para toda e qualquer época e circunstância e lugar em que se encaixar na mesma situação. Diga glória a Jesus. Irmãos, estamos aqui perante esse capítulo, o apóstolo tratando de assuntos desagradáveis, desconfortáveis, porque tinha pecado dentro da igreja e este assunto tinha que ser resolvido. Irmãos, estamos acostumados a ver a palavra de Deus e a ouvir essas pregações que são assim tão apaixonantes, tão empolgantes, pregações sobre a graça de Deus, um Deus gracioso, um Deus maravilhoso que recebe o pecador, que recebe o aflito, o desesperado, um Deus que perdoa, um Deus que acolhe, um Deus que é Pai. Mas, irmãos, a verdade bíblica é completa. Fala para o irmão do lado, a Bíblia é completa. Irmãos, as pregações não são completas, porque quando um pregador vai falar sobre um texto, se nós formos ficar trazendo para completar isso todos os textos da Bíblia, vai faltar eternidade para terminar essa pregação. Diga glória a Jesus. Então, nas pregações enfatiza-se o texto perante o qual se está, e quem ouve pregações pode cair num erro, se é uma pessoa que não tem o hábito da leitura da palavra de Deus, de trazer outros conceitos também bíblicos, também com tanto peso quanto estes, tem que trazer para termos um conhecimento equilibrado das coisas de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e isso causa muita contenda entre crentes. A igreja é lugar de receber os pecadores? Sim, mas não é lugar de receber o pecado. O mesmo livro que tem a história maravilhosa do filho pródigo, o filho que aprontou todas e voltou para casa e foi recebido pelo pai de braços abertos, o mesmo livro que tem Lucas 15, parábola do filho pródigo, é o mesmo livro que tem em 1 Coríntios 5, dizendo como se trata, e outras palavras são fortes e são poderosas. Diga glória a Jesus. Juntos vós e o meu espírito já determinei que o tal seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito porventura seja salvo no dia do Senhor Jesus. Irmãos, isso também está na Bíblia e no Novo Testamento. Isso aqui não é Velho Testamento. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, quer dizer, a igreja é lugar de amor, a igreja é lugar de graça?
mas também a igreja é lugar de disciplina. Diga glória a Jesus. Está aqui, impossível tirar isso. Irmãos, e outra, aqui é o apóstolo dizendo para a igreja, como a igreja tinha que enfrentar este assunto. E aqui, inclusive, se falou em exclusão, ou como um texto mais, um vocábulo mais moderno, é excomunhão. Fala assim, misericórdia. Irmãos, isso está escrito na Bíblia, está aqui. Está na tua frente, na Bíblia que você leu, e que eu também li. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que significa isso? Existe também pecado no meio dos crentes, existe também pecado no meio da igreja, mas irmãos, igreja não é casa de tolerância. Diga glória a Jesus. Se por um lado a igreja não pode ser casa de intolerância, lugar de legalistas, chatos, ranzinzas e implicantes, não pode ser o outro extremo também de ser casa de tolerância. Não, irmãos, a igreja tem que ser coluna e firmeza da verdade, como diz em 1 Timóteo capítulo 3, a igreja tem que ser lugar de se falar a verdade com amor, mas falar a verdade que precisa ser dita e que precisa ser ouvida, e a verdade que limpa. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então fala para um lado, você precisa da verdade de Deus. Você precisa da verdade de Deus. Então, irmãos, o que estava acontecendo na igreja de Corinto é que o padrão moral estava baixando. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem entre os gentios. Quer dizer, fornicação, pecados sexuais. Quer dizer, tem pecado sexual no meio da igreja, tal, que nem no mundo tem tanto assim. E o caso lá era um rapaz que tinha abusado da mulher de seu pai. Não era sua mãe, era a madrasta. Falam assim, misericórdia. Irmãos, e tinha acontecido isso, o povo da igreja sabia e não tinham feito nada. E pelo contrário, eles estavam contentes com outras realizações. O versículo 2 diz assim, estáis inchados. E lá no versículo 7, 8 fala assim, fazeis festa, quer dizer, a igreja de Corinto estava assim festejando outras vitórias, outras realizações, mas veio o apóstolo trazendo a verdade. Ao invés do apóstolo se enfileirar com os alegres, não. Ele veio trazendo a verdade que a igreja precisava ouvir, irmãos, porque nós não estamos aqui brincando de crentes, nós precisamos da verdade de Deus para irmos para o céu. Diga glória a Jesus. Não estamos querendo ficar aqui perdendo o nosso tempo em uma casa de entretenimento religioso. Não! Estamos aqui para ouvir a verdade de Deus. Não estamos aqui em passatempo religioso. Nós queremos ser salvos. Fala para um lado, eu quero ser salvo. Então esses assuntos constrangedores, eles têm que ser resolvidos também, e têm que ser resolvidos no seio da igreja. Hoje é dia de ceia e precisamos resolver isso. Diga glória a Jesus. Irmãos, vamos trazer como se fosse aqui para o nosso caso. Diz ali o texto, estáis inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido tirado do meio de vós. Quem cometeu tal ação? Irmãos, pelo menos se aconteceu, eu não sei, Deus é quem sabe. Diga glória a Jesus. Não estou sabendo de nenhum caso grotesco e grosseiro aqui em nosso meio, mas vamos trazer a palavra para hoje, porque a palavra está sendo pregada para nós e não para os marcianos. Diga glória a Jesus. Se fosse para hoje, o apóstolo diria para nós, muito bem, vocês estão assim, cheios de realizações, como eles estavam, festejando, inchados, que maravilha, uma igreja bonita, tem bastante gente, ontem teve coral, teve orquestra, foi tudo lindo, maravilhoso, vocês estão muito bem e muito inchados. Mas tem umas coisas aí que não estão nada bem, tem umas coisas aí que acabam manchando, e isso que está aí é um fermento. Não tem problema festejar, não tem problema celebrar, o problema é celebrar com coisa podre,
E essa podridão acaba manchando tudo. E a igreja, que deveria ser a coluna e firmeza da verdade, torna-se um palco de hipocrisia religiosa. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor traz essa palavra hoje para nós examinarmos. Irmãos, o texto da ceia, 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo, como tem muita igreja por aí, acontece o seguinte: se uma pessoa é repreendida numa, ela vai para outra. Quando o apóstolo disse ali para a igreja que o tal seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, significava o seguinte: era para a pessoa ser tirada dentro da igreja, alguém chegar para a pessoa e dizer assim: não venha mais aqui. Como naquela época em Corinto só tinha uma igreja e não tinha mais nenhuma, a pessoa não poderia encontrar comunhão com Deus em nenhuma outra igreja, e a pessoa iria ficar entregue ao cuidado do diabo, porque o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19. Então, como a pessoa não tinha outra igreja para a qual recorrer, ela iria ser massacrada pelo diabo, para que o coração encontrasse arrependimento, como diz lá Hebreus 12, buscar lugar de arrependimento. Diga glória a Jesus, para que a pessoa acabasse sendo salva no final de todo aquele tratamento, que seria um tratamento horrível. Hoje, irmãos, não dá mais para fazer assim. Sabe como acontece? Se alguém é confrontado em uma igreja, ele vai para outra. Chega lá, conta a história de acordo com a sua ótica. E se chega alguém aqui dizendo coisas de outra igreja, irmãos, não é minha função ficar sendo detetive, ficar investigando o passado de ninguém. Examine esse homem a si mesmo, não vai ficar examinando os outros. Diga glória a Jesus. E outra, cada um é responsável. Se eu sou pastor, se você está me contando uma história errada, o problema é seu. Diga glória a Jesus. O problema é seu. Quem não está andando na verdade, quem não contou a história inteira. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, o problema que existe hoje nas igrejas, irmãos, é que ao invés da igreja ser coluna e firmeza da verdade, a igreja torna-se um lugar de conveniência. Daí os pregadores não querem falar a verdade que precisa ser dita, porque senão isso espanta o público, eles vão para as outras igrejas. E daí vira um acordo tácito de mediocridade. Eu não falo o que te incomoda e você faz uma cara de que está satisfeito, e assim vamos vida afora. Fazem misericórdia. Não. Irmãos, isso não é verdadeiro. Olha o que diz o texto: façamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da maldade, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Fala para um lado, Deus quer sinceridade. Deus quer sinceridade. Irmãos, eu sou crente desde que nasci, então isso já faz mais de 2 anos. Diga glória a Jesus. E se tem uma coisa, irmãos, que eu assim ainda não consigo digerir direito, é essa vulgaridade das pessoas em sair de uma igreja e ir para outra. Eu não consigo engolir ainda isso. Porque para uma pessoa sair de uma igreja e ir para outra, tem que ser assim um problema sério, tem que ser um problema doutrinário, ou tem que ser assim um escândalo, ou a igreja desviou, a igreja virou uma coisa. Não, mas são os motivos mais fúteis e banais, e ultimamente sequer estão nos noticiando os motivos. Quer dizer, a pessoa sai, desaparece e fica por isso mesmo. Fazem misericórdia. Irmãos, isso é falta de temor de Deus, isso é falta de temor com a própria salvação. Porque se alguém quer ser salvo, tem que estar firme numa igreja. Hebreus 10, 25. Não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns, mas antes admoestemo-nos uns aos outros todos os dias. Diga glória a Jesus. Está lá escrito. Então, irmãos, esse texto... façamos festa com os asmos da sinceridade e da verdade. Irmãos, estamos diante da ceia do Senhor, precisamos abandonar todo o pecado. Diga glória a Jesus. Precisamos abandonar o pecado. Irmãos, o Senhor tem falado muito comigo ultimamente sobre isso, sobre essas questões, irmãos, do que se faz por aí no meio religioso. Irmãos, vende-se
tudo no meio religioso. É DVD, é CD, é DVD de pregação, é de louvor, é de show, vende-se tudo e mais um pouco. E as pessoas assim fazem as coisas, lógico, se é para vender é porque quer ter público, é porque quer ter consumidor. Então, daí faz de acordo com o gosto do consumidor. Irmãos, e a verdade fica cada vez mais embotada, como disse o profeta Isaías, a verdade tropeça pelas ruas. Farba sem misericórdia. Irmãos, nós precisamos da verdade de Deus, nós precisamos ser sinceros. Irmãos, o maior risco que alguém corre ao se envolver em um ambiente religioso é o risco da hipocrisia. Lucas 12:1, guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Fala para o outro lado, guarde-se da hipocrisia. Irmãos, hipocrisia, quer dizer, a pessoa assume a forma, a pessoa assim vem na igreja, a pessoa faz parte dos trabalhos da igreja, a pessoa fica aí sentadinha nesse banco, a hora que o pastor traz umas palavras meio duras, assim, a pessoa assim, até olha para o lado, fala Deus. E tem uns pecados grosseiros, sai daqui na segunda, faz coisas assim feias, horrorosas, e na quinta está aqui de novo, glória a Deus. Irmãos, isso é hipocrisia da mais deslavada e desavergonhada. Irmãos, e hipócrita não entra no céu. Pode ter a maior cara de santão e pode ser crente de carteirinha. Fazer misericórdia. Não entra. Não entra, irmãos, e nós estamos hoje aqui para celebrar a ceia do Senhor, e nós temos que ser verdadeiros. Meu amado, se tem pecado na sua vida, tem que ser arrancado. Diga glória a Jesus. Meu amado, não adianta fazer parte do louvor, não adianta dar aula para crianças, não adianta fazer parte de coral, de orquestra, não adianta ser diácono, não adianta ser nada. Se tem pecado na tua vida, e você esconde as coisas, e fica inchado, e outra, irmãos, diz ali o texto, e não vos entristecestes por não ter sido dado dentro de vós. Quem fez isso? Irmãos, o pecado tem que causar tristeza, o pecado tem que causar arrependimento. 2 Coríntios 7:10, a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento para a vida, do que ninguém mais se arrepende. Diga glória a Jesus. Irmãos, ter tristeza pelo pecado, irmãos, isso ficou muito vulgarizado nos últimos dias. Fala assim, misericórdia. Irmãos, o espírito que opera no mundo está deixando as pessoas cada vez mais assim, com uma cara de pau e uma sem vergonhice, que é uma coisa medonha. Só que isso é pegajoso. Por isso que diz esse texto, fermento. Fermento é um troço que pega, é um troço que se espalha. Irmãos, você sabe o que é? A pessoa peca desavergonhadamente, peca habitualmente. 1 João 3,10 diz assim, ninguém que vive na prática do pecado é nascido de Deus, conserva em si a santa semente. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Fazem misericórdia. Irmãos, a pessoa peca, e a pessoa vem para a igreja, já ouviu isso até outras vezes, mas a pessoa assim, aprendeu a arte de se recompor, e fica assim com uma cara assim muito normal durante a pregação. Meu amado, essa arte de se recompor pode também se chamar endurecimento de coração. Isso pode ser a tua perdição eterna. Fazem misericórdia. Irmãos, se tem pecado na tua vida, ele tem que ser arrancado. Diga glória a Jesus. Tem que ser arrancado. Meu amado irmão, os padrões de Deus são santos e eternos. Olha o que o apóstolo estava dizendo, irmãos, e a igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Efésios 2:22. Diga glória a Jesus. São essas palavras dos apóstolos que são o fundamento da igreja. Louvado seja Deus. Irmãos, essa história, solteiros dentro das igrejas que têm relações sexuais habituais e vêm para o culto, e quer participar ainda das atividades da igreja, uma cara de pau, meu amado, isso é falta de temor de Deus. Diga glória a Jesus.
Irmãos, não é incumbência da igreja agora nós viramos assim, uns chatos, uns antipáticos, sabendo que a pessoa está fazendo coisa errada e fazer cara feia. Não, não é para ser chato, é para ser verdadeiro. Tem que ser falado. Diga glória a Jesus. Irmãos, e sabe uma coisa que se infiltrou na igreja e se infiltrou aqui também? Ninguém mais quer falar coisa desagradável para os outros. Vê que o outro está fazendo uma coisa assim, deslavadamente errada. Assim, ai, mas eu não vou falar. Ai, fala você. Ai, eu não. Fala ele. Ai, eu não falo, né? E daí fica, faz, irmão. Faz misericórdia. Isso aqui é igreja ou não é? Pergunta para o lado assim, isso aqui é igreja ou não é? Diga glória a Jesus, exortai-vos mutuamente uns aos outros. Hebreus capítulo 13, diga glória a Jesus. Irmãos, igreja é lugar de ser verdadeiro. Fala para o mundo lá do igreja, lugar de ser verdadeiro. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tem falado, e eu tenho tomado para mim, e eu tenho mudado muitas coisas, preciso mudar mais, e hoje nesta pregação o Senhor já está nos transformando, mas ainda, irmãos, uma coisa, nunca fale nas costas de ninguém. Se quer falar alguma coisa de alguém, fale para o próprio. Se não tem coragem disso, não fala para ninguém então. Diga glória a Jesus, seja sincero, seja verdadeiro. Irmãos, isso é para a nossa segurança espiritual. Diga glória a Jesus. Repita comigo, no reino espiritual existe disciplina severa para os pecadores insistentes. Existe disciplina severa. Irmãos, quando a igreja não aplica disciplina, irmãos, não estou falando nada aqui que na igreja agora nós vamos instituir uma corte aqui da Santa Inquisição, não. Século 21 está muito complicado, querem despir a igreja de toda a sua autoridade disciplinar, mas irmão, deixa, não tem problema. Deus não se constrange por nada. Só que o fato de quererem tirar esse poder da igreja, irmãos, e sempre que a igreja toma alguma atitude disciplinar, irmãos, é tanta reação que sabe o que acontece nos pastores? Em mim, toma por base em mim? Não, deixa que Deus faz. Só que tem uma coisa, irmãos, se fosse disciplina pela igreja, seria até mais fácil. Se deixar na mão de Deus, 1 Coríntios 11, texto da ceia de novo. Quando somos repreendidos pelo Senhor, somos julgados por Ele para não sermos condenados com o mundo. Diga glória a Jesus. Daí, como deixaram a igreja de mãos atadas, é o próprio Deus que toma a ação. Irmãos, porque não passa impune. Diga glória a Jesus. Irmãos, e acontece isso. Os casaizinhos de namorados ficam transando por aí numa boa, vem para a igreja, canta um louvor, faz de tudo, maior cara de pau. A igreja fica de mãos atadas, porque se faz alguma coisa, cai o mundo e sai 50 da igreja. Deixa. A igreja está de mãos atadas, as mãos de Deus jamais. Diga glória a Jesus. As mãos dele ninguém ata. Daí depois, sabe o que acontece? Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, a vida vai para baixo, a vida amarga, fecha essa porta, fecha aquela porta, acontece isso, acontece aquilo. Ai, não sabe, meu amado, o que o homem semear, isso certamente colherá. Acha que essa história de ter ficado dentro da igreja, pecando, com essa cara deslavada e vem para a igreja, acha que não tem atitude, acha que não tem consequência? Tem sim. Deus é Deus, meu amado. Está aqui, Novo Testamento, 1 Coríntios 5, existe disciplina severa para quem fica no pecado, existe disciplina. Se a igreja não põe mais, Deus põe, as mãos dele jamais serão tolhidas por ninguém. Deus é Deus. Fala isso para um lado, Deus é Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Deus eterno. Diga glória a Jesus. Meu amado, entenda isso. Você vir da igreja, os pastores, presbíteros, te cumprimentam, sorrindo, educados, conversam, etc. Tá, irmãos, porque nós somos civilizados, né?
Diga glória a Jesus. Vamos agora fazer uma caricatura horrorosa, uma cara feia, uma carranca. Sabe que a pessoa está no erro? Não. Cometamos normal. Irmãos, estamos buscando isso cada vez mais de Deus. Estamos conseguindo com bastante naturalidade. Diga glória a Jesus. Mas, meu amado, não se engane. Porque o pastor te cumprimentou com um beijinho, com um sorriso, não significa que Deus é assim. Diga glória a Jesus. Não pense. Irmãos, tem gente que complica. A pessoa pronta. Chega na igreja, vem o pastor, ou vem até um irmão com um dom de profecia, e cumprimenta a pessoa toda sorridente. A pessoa diz, ai, passei. Ui. Passou nada, desavergonhado. Fazer misericórdia é só um cumprimento. Não foi nada isso. Não confunda as coisas. Diga glória a Jesus. Ou então a pessoa pronta e vem para o culto e Deus não revela nada. Assim, ai, me safei. A pessoa acha que Deus não viu. Irmãos, Deus só não revelou. Mas acha que Ele não viu? E acha que Deus deixa passar batido qualquer coisa. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim, tenha temor de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem que ter temor de Deus. O pecado tem que ser arrancado. O pecado tem que ser combatido. Tem pecados que são difíceis de arrancar, mas isso não significa que eles não têm que ser combatidos. Tem que ser combatidos com mais força então. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós temos que preservar a nossa salvação. Nós temos que preservar a nossa saúde psíquica e espiritual. Diga glória a Jesus. Irmãos, a hipocrisia é um problema seríssimo. Irmãos, a hipocrisia pode deixar a pessoa até doente, psiquiatricamente. Fazer misericórdia. Não se usa hoje mais a expressão esquizofrenia, mas era exatamente isso. A pessoa fica com dupla personalidade. A pessoa ficou tão hipócrita que ela acaba encarnando duas caras. Fazer misericórdia. Não, meu amado irmão, se tem coisa errada na tua vida que você ainda não conseguiu resolver, campanha de jejum, campanha de oração na madrugada para resolver isso. E enquanto não resolveu, meu amado, não fica assim com essa cara assim, como se você tivesse ótimo. Deixe transparecer exatamente na sua cara a sua realidade. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando quinta-feira no estudo nós dissemos assim, você conhece alguém que é crente e alguém que está assim sempre bem? Alguém assim que demonstra maturidade espiritual? Alguém que sempre que você chega para ele, ele sempre parece estar bem. Você conhece alguém assim? Todo mundo assim, ele fizer até um sorriso assim, pensando em alguém muito bom. Daí, sabe o que foi de um estudo assim? Essa pessoa infelizmente não é completamente verdadeira. Desmond me fez uma cara meio assim. Meu amado, não existe quem esteja bem em 100% do tempo. Diga glória a Jesus. Todos nós temos problemas e nós temos que aprender a ser transparentes para não sermos hipócritas. Diga glória a Jesus. Ainda foi dito no estudo de quinta-feira, Tiago 3,2, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Diga glória a Jesus. Irmãos, e quando diz o versículo, todos nós tropeçamos em muitas coisas, não quer dizer que todos nós cometemos uma multidão de pecados todos os dias. Não, já pregamos quantas vezes contra isso. Tropeçar significa pequenos deslizes, pequenas coisas, pequenas impropriedades. Diga glória a Jesus. Todos, irmãos, ninguém faz as coisas com 100% de perfeição debaixo deste sol. Ninguém. Diga glória a Jesus. Irmãos, todos os que vão pregar, como eu estou pregando agora, todos cometem impropriedades. Todos. Pode existir o melhor pregador deste mundo, ele vai tropeçar em alguma coisa. E se você ficar sendo crítico para pegar todos os desígnios, meu amado, ninguém vai prestar para você. Diga glória a Jesus. Todos tropeçam, todos cometem essas impropriedades, todos cometem essas imperfeições. Diga glória a Jesus. Mas, meu amado, não esconda as tuas imperfeições, não mascara, não maquie, seja sincero. Fala para nós assim, seja sincero. Diga glória a Jesus. Se você está pedindo oração, está precisando de oração, então peça para alguém.
Mas tem gente que já está na igreja há tanto tempo, está meio mal, mas não pede oração, de jeito nenhum. Porque ele acha assim que ele dá um jeito. Meu amado, isso é falta de sinceridade, isso é falta de transparência. O Senhor está falando conosco. Fala para um lado, Deus está falando contigo. Irmãos, o Senhor quer que sejamos transparentes, sinceros, abertos, moldáveis. Diga glória a Jesus, para que o Senhor possa continuar trabalhando em nós. Irmãos, Deus quer que sejamos transparentes. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado, não fuja dos assuntos desagradáveis, nem com você, nem com ninguém. Se tem assunto desagradável em você, resolva. E se chega alguém para você, conversando assim, só banalidades, e você sabe que a pessoa tem alguma coisa meio difícil de engolir, não fique rodeando. Se você sabe, você até comenta com outros sobre este aspecto problemático do irmão, trate direto com ele. Diga glória a Jesus. Eu não, pastor, se eu mexer nesse assunto, ele vai se encrespar para mim. Tá, meu amado, então isso é um pacto de hipocrisia. Você não fala, ele não quer que você fale, você também não fala, então estão aí os dois fingindo que são crentes, comentam com a paz do Senhor, que esse sorrisinho miserável. Mas em misericórdia, diga glória a Jesus. Irmãos, nós não estamos aqui para sermos Miss Simpatia, estamos aqui para sermos crentes. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, você precisa ser servo de Deus. Servo de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e se nós não estamos em espírito, nós nos deixamos tolher pelas coisas. Irmãos, é complicado isso. Diga glória a Jesus. Meu amado, e outra, precisamos atingir um estágio de maturidade. O Senhor me falou isso essa semana. Precisamos atingir um estágio de maturidade. A igreja aqui já tem um tempo considerável, tem gente que aqui já tem tempo considerável de crente. Atinge um estágio de maturidade para parar de levar as coisas para o lado pessoal. Pastor está falando isso de mim, só pode ser. Meu amado, estamos aqui perante a ceia do Senhor pregando a palavra de Deus. Se é para você, então receba para você e se deixe se transformar, ao invés de ficar se defendendo e achar que o pastor está falando para você. Seja maduro em nome de Jesus, diga glória a Deus, porque você não sabe o que você faz com essa sua atitude. O pastor, quando vai falar alguma coisa, irmãos, olha o que aconteceu comigo também, e garanto que acontece com os outros pregadores. Deus mostra um assunto, nossa, precisamos falar sobre isso. Daí a gente já pensa assim, mas se eu falar sobre isso, o fulano vai achar que é para ele. Aquele outro então, é capaz de sair andando no meio do culto mesmo. Irmãos, você sabe o que Deus me fez a pergunta essa semana? Você é pastor ou é candidato a vereador? Eu não estou querendo seu voto, eu estou querendo tua salvação. Eu não estou querendo que você me eleja nada, eu quero que você vá para o céu. Diga glória a Jesus. Eu quero que você se firme em Deus. Então, irmãos, vamos atingir esse estágio de maturidade. Diga glória a Jesus. Não veja as coisas desse lado. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, para sermos salvos. Se tem pecado na tua vida, arranca em nome de Jesus o quanto antes. Diga glória a Deus. Vamos fechar os olhos. Deus eterno, em nome de Jesus, meu Deus, com todo o temor, chamado perante a ceia do Senhor. Meu Jesus, Senhor, como até ontem foi tocar na orquestra, como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Salmo 119, 9. Senhor, em nome de Jesus, então nós clamamos, meu Deus, purifica-nos, limpa-nos, meu Deus. Senhor, um desses assuntos na frente da mesa da ceia, meu Deus, isso dá temor. Meu Deus amado, porque quem é perfeito, quem não tem falhas, quem não tem coisas a resolver, mas Senhor amado, nós não queremos mais ocultar as nossas falhas, não queremos, meu Deus, ficar festejando as aparentes vitórias e não tratando das coisas que precisam ser resolvidas. Meu Deus amado, em nome de Jesus, meu Senhor amado, que haja lugar de arrependimento hoje. Meu Deus, queremos arrancar de nós o que não devia estar mais em nós.
Meu Deus amado, em nome de Jesus, nos quebrantamos, nos humilhamos, Senhor. Nos humilhamos, meu Deus. Nos humilhamos, Senhor amado, em nome de Jesus. Senhor, não queremos inchaço, queremos crescimento verdadeiro. Crescimento verdadeiro, Senhor amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queremos tirar toda a malícia e toda a maldade, todo este fermento. Meu Deus amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.